Pare por alguns minutos. Silencie o barulho da sua mente. Esqueça as preocupações, as notificações, os problemas, a correria. Porque hoje você vai subir um monte. Não um monte qualquer, mas o lugar onde Jesus abriu os lábios e liberou palavras capazes de transformar destinos eternos. Imagine a cena: o céu aberto, o vento tocando lentamente as árvores, pessoas cansadas da vida se aproximando de Jesus em silêncio, homens e mulheres feridos, pecadores, doentes, aflitos. E então, Jesus começa a falar, não como um homem comum, mas como alguém que conhecia profundamente cada dor humana. E talvez hoje Ele queira falar exatamente com você. Então, permaneça até o final, porque enquanto essa palavra estiver sendo lida, Deus pode tocar áreas do seu coração que ninguém conhece. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Jesus sobe ao monte, e isso não acontece por acaso. Na Bíblia, montes sempre foram lugares de encontro com Deus. Foi no monte que Moisés recebeu a lei. Foi no monte que Elias ouviu a voz suave do Senhor. E agora, no monte, Jesus começa a revelar o reino de Deus. Mas o mais impressionante é isto: Jesus não começa falando sobre milagres, não começa falando sobre prosperidade, não começa falando sobre poder político. Ele começa falando sobre o coração humano, porque antes de Deus mudar circunstâncias, Ele quer transformar pessoas. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus não pertence aos orgulhosos, pertence aos que reconhecem sua dependência de Deus. O pobre em espírito é aquele que entende: eu preciso do Senhor. Vivemos em uma geração que tenta parecer autossuficiente. As pessoas fingem estar fortes, fingem estar bem, mas por dentro estão cansadas, vazias, quebradas. Jesus olha para aqueles que chegam humildemente diante dele e diz: esses são felizes, porque enquanto o orgulho afasta, a humildade aproxima o homem de Deus. Talvez hoje Deus esteja esperando apenas uma coisa de você: sinceridade. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus não ignora lágrimas. Ele vê o choro escondido, a dor silenciosa, as noites difíceis, os traumas guardados. Talvez existam feridas dentro de você que ninguém conhece. Pessoas olham seu sorriso, mas não imaginam suas guerras internas. Mas Jesus conhece, e quando Ele diz que os que choram serão consolados, não é poesia, é promessa divina. O mundo oferece distrações, Jesus oferece consolo verdadeiro, e existe uma diferença enorme entre esquecer temporariamente a dor e ser curado por Deus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O mundo valoriza quem grita mais alto, quem domina, quem pisa nos outros. Mas Jesus chama de felizes os humildes, os mansos, os que não precisam provar superioridade o tempo inteiro. Ser humilde não é ser fraco, é ter força, mas permanecer controlado. Jesus tinha todo o poder. Mesmo assim, lavou pés, perdoou inimigos, carregou uma cruz. A verdadeira grandeza do reino está na humildade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Existe um vazio espiritual dentro do ser humano, e muitos tentam preencher esse vazio com coisas temporárias, dinheiro, relacionamentos, prazeres, status. Mas nada disso satisfaz completamente, porque fomos criados para Deus, e enquanto a alma não encontra o Criador, ela continua inquieta. Jesus está dizendo: felizes são aqueles que desejam profundamente a presença de Deus e a justiça do reino. Porque quem busca verdadeiramente ao Senhor nunca sai vazio. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É impossível receber o amor de Deus profundamente e continuar sendo cruel com as pessoas. Quem entende o quanto foi perdoado, aprende a perdoar também. E talvez hoje exista alguém que feriu você. Talvez exista um peso chamado mágoa dentro do seu coração. Mas guardar rancor é como carregar correntes invisíveis. O perdão não muda o passado,
mas liberta o coração para viver o futuro. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Deus não procura perfeição exterior. Ele procura verdade interior. O homem vê aparência. Deus vê intenções. Vê pensamentos escondidos. Vê aquilo que ninguém mais vê. E ser puro de coração não significa nunca errar. Significa viver sem máscaras diante do Senhor, com sinceridade, com arrependimento, com desejo verdadeiro de agradá-lo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vivemos em um mundo cheio de conflitos, discussões, ódio, divisão. Mas os filhos de Deus carregam paz. Eles não espalham destruição, espalham reconciliação. Levar paz exige maturidade espiritual, porque é fácil alimentar guerras. Difícil é curar ambientes feridos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Seguir Jesus nunca foi popular. E talvez você já tenha sentido isso, ser criticado por sua fé, ser tratado como diferente, ser incompreendido. Mas Jesus deixa claro, vale a pena permanecer fiel, porque a aprovação de Deus vale mais do que a aceitação do mundo. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus estava preparando os discípulos para a realidade. O Evangelho transforma vidas, mas também incomoda trevas. Nem todos vão entender sua caminhada com Deus, mas não deixe que a opinião das pessoas afaste você da presença do Senhor. Vocês são o sal da terra. O sal preserva. O sal impede deterioração. O sal traz sabor. Jesus estava dizendo, vocês foram chamados para influenciar o mundo. O cristão não nasceu para viver apagado espiritualmente. Existe uma geração precisando ver Cristo refletido em alguém. Talvez Deus queira usar justamente sua vida. Vocês são a luz do mundo. A luz não luta contra a escuridão. Ela simplesmente brilha. E quando brilha, a escuridão desaparece. Talvez você se ache pequeno, mas uma única luz transforma completamente um ambiente escuro. Não esconda aquilo que Deus colocou dentro de você. Se essa palavra está tocando seu coração, aproveita agora e se inscreve no canal, porque aqui nós buscamos diariamente ouvir a voz de Deus através das Escrituras. E continue até o final, porque as palavras mais profundas de Jesus ainda estão por vir. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus não veio destruir a verdade, ele veio revelar sua plenitude. Os religiosos da época conheciam regras, mas estavam distantes do coração de Deus, e ainda hoje isso acontece. Muitas pessoas frequentam igrejas, mas nunca permitiram que Deus transformasse verdadeiramente seu interior. Jesus mostra que o reino vai além da aparência religiosa. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus leva o pecado para um nível mais profundo. Ele mostra que o problema começa antes da ação. Começa no coração, a ira alimentada, o ressentimento escondido, as palavras lançadas para ferir. Tudo isso destrói lentamente a alma. Existem pessoas que nunca mataram fisicamente alguém, mas destruíram vidas com palavras. Jesus está confrontando o interior humano. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Deus se importa profundamente com relacionamentos. Não adianta tentar parecer espiritual enquanto o coração está cheio de orgulho. O reino de Deus é também sobre reconciliação, sobre humildade, sobre pedir perdão, sobre restaurar pontes quebradas. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Jesus mais uma vez revela que o pecado nasce internamente. O olhar alimentado, os pensamentos cultivados, os desejos escondidos. Tudo começa dentro do coração. E isso nos mostra algo importante. Precisamos desesperadamente da transformação do Espírito Santo.
porque ninguém consegue vencer sozinho as batalhas internas da alma. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o. Jesus usa uma linguagem forte para mostrar a seriedade do pecado. Ele está ensinando que devemos cortar aquilo que nos afasta de Deus. Às vezes, existem ambientes, hábitos, conteúdos, amizades que lentamente esfriam nossa vida espiritual. E muitas pessoas querem proximidade com Deus, sem abandonar aquilo que as afasta dele. Foi dito: quem se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Jesus mostra que relacionamentos não devem ser tratados de forma superficial. O reino de Deus valoriza compromisso, fidelidade, responsabilidade emocional e espiritual, porque o amor verdadeiro não é apenas sentimento, também é decisão. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Jesus ensina integridade. Uma pessoa transformada por Deus não precisa viver de máscaras ou falsidades. Sua palavra possui verdade. Seu caráter transmite confiança. Em um mundo cheio de mentiras, viver com sinceridade se torna algo raro. Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Jesus confronta o desejo humano por vingança, porque o coração ferido quer revidar, quer pagar na mesma moeda. Mas o reino de Deus funciona diferente. Isso não significa aceitar abusos. Significa não permitir que o ódio domine sua alma. Quem vive preso à vingança, continua preso à dor. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Talvez esse seja um dos ensinamentos mais difíceis de toda a Bíblia. Porque amar quem nos ama é fácil. Difícil é orar por quem nos feriu, por quem decepcionou, por quem traiu. Mas Jesus fez exatamente isso na cruz. Enquanto era crucificado, orava pelos seus perseguidores. E quando o Espírito Santo transforma um coração, ele produz algo sobrenatural, capacidade de amar além da lógica humana. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Jesus chama seus seguidores para viverem acima do padrão comum. O amor do reino é diferente. Ele alcança quem falhou, quem caiu, quem não merece. Assim como Deus também nos amou quando estávamos distantes dele. Naquele monte, Jesus não entregou apenas um sermão. Ele revelou o coração do reino de Deus. Cada palavra dita ali continua ecoando até hoje. Porque Mateus 5 não é apenas um texto, é um convite para a transformação. Talvez enquanto você ouvia essa mensagem, Deus tenha mostrado áreas do seu coração que precisam mudar. Talvez você tenha percebido que se afastou espiritualmente. Ou talvez tenha sentido algo que não sentia há muito tempo: a presença de Deus. Jesus ainda continua chamando pessoas para perto. Ainda continua restaurando vidas. Ainda continua curando corações. E talvez hoje Ele tenha chamado você. Se essa palavra falou profundamente com você, escreva nos comentários: Jesus transforma meu coração. E compartilhe essa reflexão com alguém que precisa ouvir a voz de Deus hoje. Que o Senhor fortaleça sua fé, ilumine seus caminhos e derrame paz sobre sua vida. Fique com Deus.